Sabe, se há uma das verdades ou das realidades do nosso tempo, dos dias em que vivemos, é que boa parte daquilo que ouvimos e vimos, por vezes, apesar de ser dito, colocado para nós como verdade, como algo no qual podemos confiar, boa parte das vezes, aquilo que vimos e ouvimos daqueles que estão ao nosso redor, se revela uma mentira. É muito comum, por vezes, você e eu nos relacionarmos com pessoas e, por vezes, acreditarmos a nossa esperança e confiança em algumas delas e, com o passar do tempo, ao longo da caminhada, notarmos que boa parte daquilo que era dito ou que era experimentado por algumas dessas pessoas se revela para nós como mentira. Não é assim? Olhamos para o ambiente, por vezes, religioso e até mesmo político, ou político e até mesmo religioso, e vemos muitas mentiras. Gente ou pessoas que declaram algo que não vivem, que declaram algo que, de fato, não é verdadeiro no seu procedimento, na sua forma de agir, pensar, na sua conduta. Mas uma das coisas que verdadeiramente nós podemos confiar é que a palavra de Deus há de se cumprir. Existem algumas verdades que são absolutas e que podem passar os anos, as eras, as pessoas, as figuras, as lideranças, enfim, tudo pode passar, mas algumas dessas verdades são absolutas. A água é o quê? Molhada. Não é verdade? Uma outra verdade absoluta: o vento pode trazer frescor, mas às vezes, e todo mundo eu acredito que gostaria muito desse vento agora, né? Que traz aquele frescor, né? Quem está com calor aqui? Todo mundo, né? Nós vamos começar uma campanha, irmão Ari. Já sabe, né? Ar-condicionado. Mas, enfim, o vento pode trazer frescor, mas também, em algumas situações, ele pode espalhar o fogo. Uma outra verdade é que a língua, ela pode abençoar, como também amaldiçoar. A Bíblia já nos revela isso. Existem verdades que são absolutas e que podem passar as eras, os dias, os líderes e pessoas. Essas verdades são intransferíveis, absolutas e, de fato, nós podemos confiar em algumas dessas verdades. Mas existe uma verdade que, de fato, fala acerca de tudo isso e que tem se mostrado para nós verdadeira, fiel, na qual nós podemos, de fato, colocar a nossa esperança e depositar a nossa confiança, que é a palavra de Deus. E nesse texto, quando João recebe a visão daquilo que aconteceria nos tempos finais, nos últimos dias, quando ele recebe a orientação acerca daquilo que viria sobre a humanidade quando o tempo do fim estivesse próximo, ele fala nesse capítulo de forma especial sobre o novo céu, a nova terra que descia do céu e que era a revelação da glória, da majestade e do poder, da supremacia do Senhor sobre a terra. E que nesse texto, nesse capítulo, ele recebia essa visão e que essa verdade seria compartilhada acerca do novo céu, da nova terra, onde não haveria mais choro, dor, sofrimento algum, que essa realidade nova seria compartilhada com os filhos de Deus. E eu acredito que aqui aqueles que não são desejam, e aqueles que são louvam a Deus por isso, consideram-se felizes por serem filhos de Deus. Mas uma verdade importante que a Bíblia fala também, que precisamos trazer à memória, é que ela nos orienta em João capítulo 1, versículo 12, que nem todos, de fato, são filhos de Deus. O que nos habilita, que nos proporciona a ocasião e a oportunidade de nos declararmos filhos de Deus, não são as obras, nem tampouco, vamos dizer assim, a nossa
capacidade intelectual e habilidade como pessoas que nos habilita a nos tornarmos filhos de Deus. Mas o que a Bíblia nos diz em João, capítulo 1, é que ele veio para o que era seus. Jesus veio para o homem ser liberto. Mas nem todos o receberam. E o que a Bíblia diz no versículo 12? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, ter o privilégio e desfrutarmos dessa oportunidade, dessa expressão maravilhosa da graça do Senhor, de nos tornarmos filhos de Deus, é algo que não apenas como privilégio nós desfrutamos dessa oportunidade, mas junto com esse pacote de benefícios, vamos dizer assim, se segue também uma série de responsabilidades, de compromissos que os filhos de Deus precisam desenvolver, precisam verdadeiramente cumprir para que a sua filiação seja uma verdade vivenciada, experimentada e comprovada por aqueles que o cercam. Uma das coisas que Jesus vai falar aos seus discípulos enquanto ministrava, enquanto discipulava os seus servos, é que ele vai dizer que nisto serão conhecidos os filhos de Deus, se nós vivermos em amor, desenvolvendo o reino de Deus, expressando a graça do Senhor, se nos amarmos uns aos outros. Então, não apenas os benefícios, os privilégios acompanham o pacote daquele que se torna filho de Deus, mas também a série de responsabilidades de vida nova, de comportamento e de, vamos dizer assim, atitudes que precisam ser aperfeiçoadas e transformadas para a glória de Deus. É interessante porque João fala desse novo céu, dessa nova terra, dessas coisas especiais que desfrutariam, mas uma das coisas que ele mostra é que esses benefícios, essa realidade nova, está disponível ou estão disponíveis a todo aquele que declara o Senhor como Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E esses verão novos céus, nova terra. Verão novas realidades espirituais. Esse texto é um texto que é amplamente debatido e discutido no ambiente teológico, porque para muitos esses novos céus e nova terra serão desenvolvidos aqui, quando Jesus voltar e exercer o domínio sobre toda a humanidade. E para alguns, esse texto não é literal, fala das mansões e da realidade nova, celestial, preparada para o Senhor, ou pelo Senhor para nós. Mas o fato é, amados, que eu não sei você, mas pelo menos eu me preocupo muito pouco onde será essa nova realidade. A minha grande alegria, satisfação e preocupação é estar na companhia do Senhor por toda a eternidade. Portanto, amados, vivenciar essa nova realidade é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Nada de fato é vivenciado na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, de forma nova, se não entendermos que essas novidades, essa realidade diferente e nova, foi preparada pelo Senhor para cada um dos seus filhos. Mas cada um dos seus filhos que de fato foi transformado, aperfeiçoado e verdadeiramente liberto pelo Senhor, cada um dos seus filhos entende que a partir daí, novas ações, novas realidades, novos comportamentos precisam se tornar parte da sua vida. Aquele que acredita que a obra redentora de Jesus é suficiente para a sua vida, sabe que ela é suficiente para libertar, para transformar, para salvar,
mas sabe também que a santificação deve ser uma busca diária de todo aquele que crê no Senhor. Portanto, vivenciarmos esse novo de Deus é uma realidade para todo aquele que crê, confia e segue os passos de Cristo Jesus. Veja bem, no versículo 5, ele diz algo muito interessante. Vejam, faço novas todas as coisas. Sabe, uma das coisas que por vezes nós precisamos é abrir os olhos para a realidade nova que o Senhor tem preparado para nós. Mas só seremos capazes de enxergar isso se entendermos que os nossos olhos precisam sair do ambiente, da realidade natural para a espiritual. O homem natural, em Coríntios, a Bíblia fala que ele faz as coisas que lhe são comuns, as coisas que lhe são naturais, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele é capaz de ver a realidade nova, ele é capaz de caminhar pela fé, porque ele crê naquele que começou uma boa obra e é fiel para completá-la até o dia final. João, ele começa a escrever sobre as coisas que se seguiriam nos dias finais, para que eu e você não viéssemos ser surpreendidos e continuássemos confiando que essa realidade está disponível a nós. Amém? Amém? Mas para isso, entenda, para que o novo se torne uma realidade, uma nova vida, uma nova mentalidade precisa ser vivenciada. Abra comigo, se você puder, a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 22. O que diz a palavra? Diz assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de novos recipientes. Ninguém coloca vinho novo em odre velho, já diz Jesus. O texto que nós acabamos de ler, Jesus está ensinando acerca de coisas no que diz respeito à vida e o relacionamento espiritual que nós somos chamados a viver com Deus. Ele começa nesse contexto falando de jejum, sobre uma vida que é dedicada mais a Deus, onde nós aprendemos a abrir mão de alguns dos nossos desejos, de algumas das nossas inclinações que são tão naturais, mas que por vezes nos dominam. Nesse período é muito comum a gente ser dominado por algumas dessas realidades naturais que nós temos. Por exemplo, final do ano chegando, quem não é dominado às vezes pela gula, não, pela vontade de comer, né? Não vamos falar da gula, não. Quem não é às vezes, não é verdade? Uma das coisas que ele começa a ensinar acerca do jejum, ele começa a mostrar aos seus discípulos a preocupação que eles precisam ter com cuidado e a vida e o seu relacionamento com Deus, e o quanto eles devem dedicar cada vez mais a sua vida ao Senhor. E logo depois ele ensina acerca de novos hábitos, usando essa ilustração. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Ele não está dizendo aqui, você que tem velhos hábitos, já com a sua vida avançada, você não pode aprender nada novo. Existe um ditado que foi amplamente pregado e ensinado ao longo dos anos, que não se pode ensinar truque novo ao quê? Ninguém sabe se não? A cavalo velho. Só eu que aprendi esse? Mas isso é uma mentira, amados.
Eu creio que boa parte dos queridos aqui, há 20 anos atrás, já com seus 40, 50 anos, nunca imaginavam usar um smartphone. E a maioria, já com seus 60, tem até Instagram. Né? Quem tem Instagram aí? Levanta a mão. Se não tem Instagram, tem Facebook para jogar o Candy Crush. Né? Nós vamos nos adaptando, amados. E com o desenvolvimento, com o crescimento e a ampliação da tecnologia, todos os dias algo novo, uma realidade nova, um aperfeiçoamento é proporcionado a nós. O que Jesus está ensinando para nós é que novos hábitos, novos costumes, uma realidade espiritual nova precisa ser acompanhada de um novo procedimento que é constatado, percebido por aqueles que nos cercam. O que está dentro precisa ser revelado e, de alguma forma, demonstrado pelo que está fora. O vinho é contido pelo odre. O que é novo precisa estar sendo desenvolvido em nossa mente e em nosso coração. Nada muda e nem tampouco ninguém é capaz de perceber transformação sem que ela seja gerada primeiro em nossos corações, em nossa mente. Tem muita gente que espera mudar atitudes sem mudar pensamentos, sem mudar sentimentos. Se eu tenho dificuldade para controlar a minha ira, eu preciso fugir da aparência do mal, sim, mas uma hora o mal virá até mim. E se eu não aprender a controlar, como eu resolverei essa questão? Não é à toa que a Bíblia vai falar que sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio. A fé, a mansidão, a temperança. Sabe, Jesus está mostrando para nós que a atitude, ela é revelada por meio do coração, por meio dos pensamentos. Se eu quero novas atitudes, eu preciso povoar minha mente e meu coração de novas perspectivas. Se eu quero aprender a controlar a ira, eu preciso gerar um ambiente saudável de paz em minha mente. Se eu quero, de fato, aprender a controlar os meus estímulos sexuais, eu preciso aprender a povoar minha mente por tudo aquilo que é bom, como a palavra fala. Se eu desejo aprender a amar mais, eu preciso pensar mais nisso. O grande problema é que, às vezes, a gente espera novas atitudes povoando a nossa mente de tudo aquilo que é negativo, que não gera saúde, que não gera algo produtivo e bom. E, às vezes, o odre rebenta, a coisa foge do controle, a realidade não é tão positiva assim por aqueles que nos cercam. E ficamos, por vezes, surpreendidos por conta dessa realidade. Sabe, uma das coisas que eu vejo que o Evangelho mostra e revela para nós acerca dessa preocupação. Se você acompanhar comigo outro texto que fala um pouco sobre essa verdade, lá em Mateus capítulo 5, você vai ver mais uma vez Jesus dizendo acerca dos mandamentos, quando ele ensina no Sermão do Monte, no versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: vocês ouviram, Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, ou não matarás. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. E ele diz: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. E, amados, o tribunal aqui não é o humano, mas o celestial. O humano, ele pode condenar o corpo, mas o espírito, só o celestial.
Portanto, amados, Jesus, ele mostra para nós essa preocupação que ele tem em revelar aos seus filhos a importância que precisa ser dada à sua mente, ao seu coração. A Bíblia vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem muita gente esperando vencer alguns desafios, esperando e sonhando vencer algumas dificuldades em sua casa, em vivenciar uma realidade nova na sua família, em gerar um ambiente de paz, mas não tem povoado a sua mente e o seu coração com esse desejo. Desejar, amados, é algo que experimenta, o desejo, ou o fruto do desejo, é algo que experimenta aquele que se empenha e se dedica para alcançá-lo. Não é só mentalizar, o evangelho não fala sobre mentalizar, né? Você vai mentalizar, vou mover esse copo aqui. Não, não é isso, né? Igual a brincadeira que alguém deve ter visto e ao longo de algumas reportagens, os parapsicólogos fazendo, e você também que viu aqui um filme chamado Matrix, deve ter lembrar da brincadeira da colher, que o homem olha para a colher, mentaliza e entorta a colher. Você já tentou fazer isso aqui? Quem viu Matrix aqui tentou? Ninguém vai falar que fez, né? Mas o evangelho não é assim, amados. Não é só mentalizar. Não é só imaginar, não é só sonhar. É trabalhar com afinco para isso. É povoar a mente e o coração. Se você ler o versículo 27 e 28 desse capítulo 5, Jesus vai reforçar mais uma vez, falando sobre adultério. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás ou não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já começou o adultério com ela em seu coração. Jesus está falando sobre esse cuidado, amados, sobre essa preocupação em preservar e guardar a nossa mente, o nosso coração. Sabe, há algo novo de Deus reservado para nós, amém? Amém? Mas às vezes o ambiente só será transformado por meio daquilo que você carrega em sua mente, seu coração. A sua casa, o seu local de trabalho, a realidade onde você está inserido pode ser uma realidade nova em nome de Jesus. Às vezes, 2025 foi marcado por turbulências, dificuldades, desafios, desacordo, falta de harmonia, de paz nos ambientes onde você estava inserido. E às vezes você pensou que talvez até o problema, a razão, a circunstância de tudo isso viesse ser a sua pessoa. Quem já teve essa impressão ao longo da vida? Parece que eu sou responsável por tudo. Mas às vezes, amados, você não é o responsável pelo mal, mas pode ser um ponto de partida para o bem ser uma realidade vivida e experimentada onde você está inserido. Às vezes, eu creio nisso em nome de Jesus, às vezes o desejo de Deus é usar você para mudar a realidade. Não é à toa que Jesus, dizendo aos seus discípulos, ensinando aos seus servos, disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe, amados, o novo é uma realidade que Deus deseja que cada um de nós sejamos capazes de viver, experimentar, e não precisa apenas o céu, o ambiente celestial para você viver isso. Você pode viver isso aqui, em nome de Jesus. Amém? Seja você o gerador de transformação que você espera, a partir da mudança da sua mente, da mudança do seu coração. Paz é gerada por aqueles que desejam e trabalham por ela, né? Jesus nos ensina isso. Portanto, para recebermos o novo, entenda, o novo ou a nova vida é fruto de uma nova mentalidade, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. Mas entenda também que a nova vida, a nova realidade é fruto de um processo, de um trabalho árduo
para que você e eu sejamos capazes de separar aquilo que é bom e mal. Vá comigo, mais uma vez, em Mateus capítulo 13. Do versículo 47 ao 52, Mateus capítulo 13, do 47 ao 52. Amém? A parábola da rede de pesca diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em um cesto e jogando-os fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas estas coisas? Jesus pergunta. Os discípulos respondem: sim. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Sabe, é interessante porque Jesus está falando de algo muito importante que às vezes nós perdemos de vista. Que todo processo de separação, todo processo, vamos dizer assim, de decantação, será realizado e deverá ser realizado por quem? Por ele, por meio da figura dos anjos, nesse texto, de forma específica. Não é isso? Mas parece que às vezes a gente tem uma preocupação em fazer o trabalho de Deus. Ou não é assim? Olhamos o ambiente, a realidade ao nosso redor e queremos avaliar quem é bom e quem é mau. Queremos detectar os que são verdadeiros e os que são impostores. Queremos identificar aqueles que estão certos e aqueles que estão errados. E eu não sei você, mas em algumas das ocasiões que eu tentei fazer isso, eu me frustrei bastante, porque geralmente eu acreditei confiança a quem não era confiável. E a quem eu menos valor dediquei, eu me surpreendi absurdamente. Não sei você já passou por algo semelhante? Eu já, algumas vezes. E chegou um tempo em que eu pude perceber que esse trabalho é desgastante demais e é melhor confiar naquele que de fato vai fazer da forma certa, que é o Senhor. Agora, por vezes, nós precisamos fazer uma separação, não entre bons e maus, mas entre nossas ações positivas e negativas. Às vezes eu avalio e tento, de alguma forma, conjecturar se esse ou aquele é certo ou errado. Mas a preocupação em relação se de fato eu tenho sido um bom peixe ou um peixe ruim, eu não tenho me preocupado em fazer. Não é verdade? É interessante que Jesus está ensinando que esse trabalho será feito por ele, por meio dos anjos, não por nós. Agora eu preciso ser um bom peixe. Tem algum peixe aqui que você não gosta? Tem, né? Tem alguns. Eu posso falar alguns que eu aprecio de forma muito especial. Quem já comeu tucunaré aqui? Olha. Bom demais, né? Você come sem medo, não tem muita espinha. Delícia. Agora, piaba. Né? Bem fritinho, vai embora. Mas se não fritar direitinho, espeta a língua. Você tem que ter um cuidado. Né? E assim vai, amados. O nosso paladar é diferente do paladar celestial. Você consegue entender?
a forma como Deus aprecia e avalia se de fato somos bons ou maus é diferente do nosso padrão. Por isso é tão importante nós confiarmos a Ele a avaliação e o julgamento. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que no versículo 52, depois de Jesus falar sobre essa grande rede de pesca que será lançada e o número grandioso de peixes que será arrastado por essa rede e o trabalho que terão os anjos de separar os bons e os ruins, é um ensino muito valioso que ele mostra para nós no versículo 52. Então lhes acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Boa parte dos ensinos que serão e são de fato importantes e valiosos para nós já nos foram dados pela palavra de Deus. Por isso é tão importante tornar prático aquilo que Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por isso é tão importante nós entendermos que nos tornamos mestres da lei, discípulos no reino dos céus, não pelo conhecimento que acumulamos, mas pela prática de extrairmos verdades preciosas para a nossa vida diária por meio daquilo que aprendemos. Sabe, aquele que aprende e é incapaz de tornar o seu aprendizado prático, trabalha para a sua própria condenação, já diz a palavra. Mas aquele que do seu bom tesouro retira verdades preciosas, tanto novas como velhas, verdades que o Senhor revela hoje e verdades que o Senhor já revelou lá atrás, tanto coisas que você aprende nesse tempo, como realidades que você aprendeu lá no início da caminhada. Esse que é capaz de fazer isso, vive de fato um processo de contínua santificação, de contínuo crescimento, de contínuo desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Sabe, quando foi a última vez que você foi capaz de retirar verdades preciosas da palavra de Deus para a sua vida? Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração? Lá atrás, talvez alguns o ouvimos de forma muito clara, mas e hoje? Um bom mestre da lei, um profundo conhecedor da palavra e discípulo de Jesus, é capaz de aprender hoje algo especial, assim como aprendeu lá atrás em seu relacionamento com Deus. O mesmo Espírito que falou ao seu coração, quem sabe, há alguns anos, é o que fala hoje. Mas entenda que a Bíblia já vai dizer que se hoje nós ouvirmos a sua voz, não podemos de forma alguma endurecer o nosso coração. Jesus nos ensina a extrairmos bons tesouros para uma nova realidade. Se eu e você desejamos viver o novo, de fato precisamos agir de forma nova hoje. O novo não é uma realidade apenas para quem está começando agora, mas também para aquele que já há alguns anos ouviu a voz de Deus e entregou seu coração a Ele. O novo é uma realidade para todo aquele que crê. Amém? Portanto, confie nisso. Viva algo novo da parte de Deus todos os dias. Não é à toa que o salmista diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. A aurora é o quê? Nascer do sol, não é isso? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que nós possamos viver dessa forma,
vivenciando novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que ele venha em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, você pode curvar a sua cabeça e render o seu coração ao Senhor nesse tempo. Quais as novas realidades que você deseja vivenciar nesse ano que está prestes a iniciar? Entenda que tudo isso pode se tornar uma realidade na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, por uma série de ações que, quem sabe, o Espírito Santo levará você a tomar, a agir. Uma série de mudanças que Ele dará o start nesse tempo para que você viva e experimente algo novo da parte do Senhor. Quais as mudanças que você espera? Às vezes é uma mudança no que diz respeito a um ambiente onde você está inserido. Um sonho, um projeto que você imagina e espera que possa se tornar uma realidade aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, enfim. Mas talvez o ponto de partida para tudo isso será a ação que Deus deseja usar você para gerar. Talvez o novo seja uma nova disposição, uma nova dedicação, uma nova atitude, um novo comprometimento que você precisa apresentar ao Senhor. João fala das coisas que haveriam de acontecer ou hão de acontecer nos dias finais. Mas antes do fim, Jesus fala da oportunidade. Ele fala daquilo que Ele proporciona, daquilo que Ele, de forma muito especial, concede a cada um de nós. Algo novo da parte de Deus. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, pois Tu és maravilhoso, Senhor, sobre todas as coisas. Alfa, ômega, princípio e fim, aquele que é, que era, que há de vir, que para sempre será. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, não queremos, ó Deus, perder, nem deixar de desfrutar nada daquilo que o Senhor reservou e preparou para nós. Ainda, ó Deus, que para que isso tudo seja uma realidade, venhamos, ó Pai, ou necessitemos de transformação, de aperfeiçoamento, de mudanças que serão e devem ser geradas a partir da ação do Teu Espírito em nós. Espírito Santo de Deus, nós de fato nos rendemos a Ti, nos apresentamos em Tuas mãos nesse momento, e que, ó Pai, de todo o nosso coração possa ser a declaração: eis-nos aqui, ó Deus, usa-nos, aperfeiçoa a Tua vontade, o Teu querer em nós, que novas realidades espirituais, um novo relacionamento intenso e, ó Pai, vívido contigo, seja uma realidade para todos aqui, para o Teu povo, para a Tua igreja nesse tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueça os nossos corações com a chama do primeiro amor, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, vermos aquilo que de forma especial o Senhor tem preparado para nós, para que possamos andar de maneira espiritual e não como carnais, para que possamos, ó Pai, declarar a Tua majestade, a Tua formosura a todos aqueles que nos cercam. Por isso, Espírito Santo de Deus, nosso coração é terreno para que o Senhor lance as sementes, as verdades espirituais, e que elas venham germinar cada vez mais e dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Pode trabalhar em nossa mente, pode trabalhar em nosso coração,
pode trabalhar em nossas vidas e fazer a obra que tu desejas. Guarda os teus filhos aqui, ó Deus, que nós possamos, a partir desse tempo, ter cada vez mais os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor já reservou e preparou para nós. Em nome de Jesus, guarda-nos, sustenta-nos e sê conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém.